Qual o valor de uma palavra? Houve um tempo que bastava apenas uma palavra para se concretizar um negócio. A lição de hoje vai tratar sobre a retidão de nossas palavras naquilo que empenhamos. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com grande alegria que eu recebo você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, não vá embora, continue aí, porque tem coisa boa para nós aprendermos hoje aqui, tá? Nós continuamos aí estudando a revista Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, e hoje vamos estudar a lição de número 6, que será ministrada no dia 8 de maio de 2022, com o tema Expressando Palavras Honestas. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, eu quero Te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais uma EBD Comentada Online. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua palavra e ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua palavra e também ensiná-la em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês de cada estado do Brasil que acompanha a EBD Comentado Online. Eu não vou citar os estados hoje, mas é só para, simbolicamente, você ser representado aí. Talvez você seja de alguma cidade, você diga nos comentários vira e mexe, alguém diz assim, pastor, fala aqui a minha cidade, fala o meu nome. É impossível. São muitas pessoas, se eu falo um, eu não vou falar o outro. Então você me perdoa, sinta-se representado aí por cada estado no qual você está, que eu cito também. Se você está fora do Brasil, tá? Em países como Holanda, Espanha, Estados Unidos, Portugal ou outro país, também sinta-se aí representado. Eu quero agradecer a você que tem deixado seu comentário, tá? Você que tem dito aí que tem aprendido bastante com a EBD Comentada Online. Você que dá uma palavra de encorajamento. Você que é professor também. Eu quero agradecer a todos vocês neste momento, porque é muito importante ter todos vocês aqui. E eu não poderia também deixar de falar daqueles que estão assistindo às aulas até o final. Porque é importante você assistir a aula até o final. Se você entra, assiste uma parte e não assiste até o final, você perde conteúdo. Então você não vai aprender o que você deveria aprender. Então eu quero dar os meus parabéns a vocês que assistem às aulas até o final ou expondo as escrituras até o final. Que Deus seja louvado por isso. Porque nós temos que ter empenho também nos nossos estudos. Não podemos, eu sei que às vezes é um ponto fraco de algumas personalidades de não conseguir ir até o final daquilo que começa. Mas temos que vencer isso através de oração, pedindo a Deus. Tire um tempinho, vá até o final. Eu sei que vai ser aí edificante para a sua vida. Tá? Vamos recapitular aqui a nossa EBD Comentada Online. Na lição 1 nós estudamos o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. A revista é uma só. Então você precisa ter acesso a todas as lições. Caso contrário, você vai ter conhecimento do estudo, do ensino, por metade. Então a revista é uma só. Tá aqui, eu coloco meu nome aqui na capinha, né? Agora eu já estou com o exemplar da revista aqui, tá? Na lição de número 2, nós estudamos o sal da terra, luz do mundo, que somos nós. Fala sobre o caráter e fala sobre o testemunho. Na lição 3 estudamos Jesus, o discípulo e a lei. Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio para poder confirmar e ampliá-la também. Na lição 4 estudamos sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Nós aprendemos que assassinato não é só cometido através de tirar a vida de uma pessoa, mas quem odeia o seu irmão, quem aborrece o seu irmão, quem tem coisas contra, mágoas, raivas, iras contra as pessoas, ele comete assassinato no coração e é pecado tanto quanto para Deus. Na lição 5, estudamos que o casamento é para sempre e aprendemos que a cobiça de uma mulher, ou até mesmo de um homem, alguém que cobiça uma mulher, imagina-se com aquela mulher ou imagina-se com aquele homem, cometeu adultério no coração.
é a mesma coisa de um adultério cometido ali realmente nas vias de fato. E por último, hoje nós vamos estar estudando sobre expressando palavras honestas. Vamos aprender que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Nosso texto áureo, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Eu quero inclusive pedir desculpa a você se durante a aula você vê aqui eu me secando um pouquinho, porque eu uso um ventilador. Só que eu tenho tentado deixar esse ventilador desligado no momento da aula para que não venha sair, às vezes fica dando um som de fundo, a voz fica parecendo que está com um pouco de eco, justamente por causa do vento do ventilador que acaba trazendo esse ruído. Então eu tenho tentado deixar o ventilador desligado. Com isso a pessoa acaba suando um pouco mais, não tem jeito. Eu moro no Rio de Janeiro, o lugar é quente, mas que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu estou tentando melhorar da forma que eu tenho, que eu posso, né? Verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não tem condição de cumprir. Ninguém é obrigado a votar, ninguém é obrigado a prometer, mas se promete, precisa cumprir. Inclusive, a lição de hoje ela não é contra votos. Você pode fazer um voto adequado, de acordo com a palavra de Deus, não há nenhum problema você votar alguma coisa. Porém, você precisa votar e cumprir. Só que a lição de hoje está tratando de juramentos para poder dar consistência àquilo que estamos falando. E o cristão não precisa disso, ele tem que ser uma pessoa de palavra. Leitura bíblica em classe, Mateus 5:33 a 37. Outra assim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então eles estavam agora jurando não só pelo nome do Senhor, estavam jurando pela terra, pelo céu, por Jerusalém, tá bom? Nem jurarás pela tua cabeça também, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Palavra-chave da lição de hoje é palavra. Simplesmente palavra. A linha do tempo da nossa lição. Tópico 1. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Tópico 2. Nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Tópico 3. Honestidade com as nossas palavras. No tópico 1, vamos estudar a lei do juramento, o propósito da lei do juramento e não jureis nem pelo céu nem pela terra. Então ele vai dar uma definição do que era a lei do juramento, vai dizer por que foi estabelecida a lei do juramento e vai dizer por que não pode ser jurado nem pelo céu nem pela terra. No tópico 2, como deve ser o nosso falar. Como deve ser. O sim e o não na vida de Paulo, como é que Paulo lidava com isso. E no tópico 3, o subtópico 3, o que passar disso é procedência maligna. E no tópico 3, a palavra de honestidade. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? No mundo de mentiras, tá? E subtópico 3, dando testemunho, ou seja, sendo exemplo no meio desse mundo. Uma palavra para os meus amados professores que me assistem. A palavra-chave dessa lição é palavra. Deve ser bastante frisado durante toda a lição para os alunos sobre as palavras retidão, honestidade e verdade nas palavras. Uma vez que haja um caráter transformado, nossas palavras serão reflexo desse caráter. Veja que nós vemos estudando sobre a transformação de caráter, bem-aventuranças. Depois vem falando sobre o comportamento daqueles que têm um caráter transformado. Então Jesus está nos ensinando como devemos nos conduzir como cidadãos do reino de Deus. Veja que primeiro vem o ser, eu vou falar disso durante a lição, para depois o fazer. Primeiro, eu me torno um cristão. Jesus, através de Cristo, eu sou salvo. Então, uma vez que eu sou salvo, eu me comporto como um salvo. Eu não me comporto para ser salvo. Eu me comporto porque sou salvo. É diferente. O que eu faço é consequência do que eu sou. Quando eu era um pecador sem Cristo, eu pecava porque eu era um pecador. Ou uma pessoa que não tem Cristo, ele peca porque é um pecador. Mas em Cristo, eu faço agora as boas obras. Eu não cometo cobiça, eu não tenho ressentimentos no meu coração, eu sou uma pessoa que tem palavra porque eu sou um salvo. Entenda isso, é importantíssimo.
Dessa forma, não haverá necessidade de juramentos, pois nossa palavra será o quê? Confiável. É bom lembrar que, como professores, devemos buscar e praticar o que estamos ensinando. Por isso, deve haver em nossas vidas retidão, honestidade e verdade nas palavras. Desejo a todos vocês uma aula abençoada por Deus. E nesse momento eu quero fazer uma oração para os professores, uma oração mais específica para você que é professor da EBD que me assiste. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar todos os professores em todos os 4 cantos do Brasil que dão aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que eles enfrentam desafios grandes, Senhor, para serem professores. Eu sei que às vezes vem o desânimo, às vezes, Senhor, eles se sentem incapazes, às vezes eles querem até entregar a responsabilidade. Mas não deixe, Senhor, dê força a eles, dê ânimo a eles, dê sabedoria a eles, dê graça a eles, Senhor. Eu abençoo a vida de cada professor, seja em que lugar for, desde uma igreja pequena, Senhor, aonde ele se sente ali muito pequeno, uma igreja grande, não importa o tamanho do templo, importa a obra que ele está realizando para o Senhor, que sempre será uma grande obra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E se algum está pensando em desistir, arranca do seu coração esse desejo que não provém da tua parte, ajuda a continuar em nome de Jesus. Bom, vamos em frente? Aviso importante para todos vocês. Vocês querem o resumo dessa aula? Vocês querem os slides que estão passando? Então desça na descrição desse vídeo, vá até lá embaixo, vai ter faça download, clique, será levado para o meu site. No meu site dessa página e vai ter 2 botõezinhos lá. Um para você baixar o resumo, outro para você baixar os slides. Você pode fazer o download dessa maneira toda vez que você assiste uma aula da EBD aqui no canal ou o Expondo as Escrituras. Agora existe uma outra forma. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Então você pode ser membro do canal. Ser inscrito é uma coisa, você não paga nada para ser inscrito. Mas sendo membro, se você quiser semear no meu Ministério de Ensino, você pode aí clicar no link que está abaixo aí, seja membro, e você vai ter todos os benefícios que foi dito aí num único lugar. Você não precisa toda a aula, ou todo Expondo as Escrituras, ou qualquer outra coisa que eu fizer no canal que eu disponibilizo o PDF, você ter que ir lá no meu site baixar. Você pode receber tudo num único lugar. Também para aqueles que assinam Seja Membro direto aí no YouTube, nesse botãozinho que tem aí, não no link, no botãozinho, você recebe tudo na aba Comunidade. Você que assinar pelo YouTube, só que no YouTube você só tem como forma de pagamento o cartão de crédito. Então por isso eu criei essa outra forma do Seja Membro que fica na descrição do vídeo, que você pode clicar e você pode pagar de outras formas, não só com o seu cartão de crédito, tá? Mas aqueles que assinam direto pelo YouTube, lá no Seja Membro, que é do próprio YouTube, você pode ter tudo na aba Comunidades, tá bom? Vamos lá? Introdução. A vida cristã não pode ser vivida somente por meio de atos litúrgicos. Preste atenção. Não se constitui somente de pregação e louvores, e da cultos, fazer a obra. Mais do que isso, ela precisa ser demarcada por verdadeiros frutos de arrependimento. Não adianta só ir para cultos. Não adianta só realizar obra. Não adianta só ter até uma posição no ministério, um cargo no ministério. É preciso ter transformação de vida. Preste atenção. Necessita evidenciar uma justiça superior e uma pureza de coração que possa expressar a real transformação. Mateus 5, 17 a 20. De modo que se comprove na prática o que Jesus falou. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas do espinheiro ou figo dos abrolhos? Mateus 7, 16.
Então não adianta só dizer assim, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus. E os frutos? Cadê a transformação? Como é que você reage diante das situações adversas do dia a dia? Como é que você reage quando uma pessoa te ataca? Como você reage diante de alguém que está ali se insinuando? Como você reage diante daquilo que você trata? Tem que ter transformação de vida. Quem de nós, quando crianças, já que estamos falando sobre jurar, preste atenção nisso aqui. Quem de nós, quando criança, não juramos por Deus? Pelo pai, pela mãe, por irmãos e até outros parentes. Alguns de nós, inclusive, diziam, juro pela minha mãe mortinha. Tem gente que era criança que dizia isso. Eu lembro. E com uma das mãos escondidas estavam cruzando os dedos para invalidar o que estávamos jurando. Fazíamos assim, ó. Fazíamos assim, ó. Botava a mão para trás e dizia, eu juro pela minha mãe mortinha. Ou seja, para dar validade à minha palavra, que era mentira, a pessoa dizia, eu juro pela minha mãe mortinha, ou eu juro pelo meu pai, eu juro por Deus, acredita em mim. Então, acontecia isso. Também, para mostrar que iríamos cumprir o que prometemos, fazíamos promessa usando o dedinho mindinho. Lembra disso aqui, ó? Ó, promessa de mindinho, de dedinho. Criança fazia isso aqui também, gostava de fazer isso aqui, tá? Vamos lá. Ou é só aqui no Rio de Janeiro que acontecia isso? Há uns 45 anos atrás. É só aqui no Rio de Janeiro ou acontecia aí no seu estado também? Alguém diria que isso é coisa de criança, mas vem dessa época justamente o erro, porque isso já era errado mesmo sendo criança. Erro que prossegue na vida de muitos, inclusive de cristãos. Hoje a gente não usa o dedinho para poder afirmar que estamos falando uma verdade que não é verdade e nem cruzamos os dedinhos às vezes para poder dizer que estamos dizendo a verdade, mas continuamos afirmando aquilo que não é verdade. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Quando o texto estiver em preto, é parte da lição. Está na lição. Quando estiver em vermelho, eu estou comentando o que está sendo dito pela lição, tá? Os judeus, por exemplo, tinham o hábito de jurar por qualquer coisa a fim de que suas palavras fossem aceitas como verdadeiras. Então, eles não juravam agora apenas por Deus, fazendo algum voto a Deus, promessa a Deus. Eles já juravam por coisas, céu, terra, pela cabeça, por Jerusalém, pelo altar, para dar validade ao que eles estavam falando. Porém, eles já faziam isso com segundas intenções. E sempre juravam utilizando a terceira pessoa, né? Juro pelos céus, pela terra. O juramento naquela época serviam como um penhor para determinados compromissos. Era uma garantia. Penhor aqui seria uma garantia. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para se concretizar o negócio. Você dava uma palavra e estava tudo certo. Alguns casos, até um aperto de mão. Está fechado o negócio. Nas escrituras, os juramentos são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus. Deus, na sua palavra, jura. Então, a Bíblia não está condenando o juramento nesse sentido. Porque Deus jura não para poder mostrar que o que ele está dizendo é verdade, mas para poder demonstrar a fidelidade dele no cumprimento. É diferente. Deus é fiel. Deus não precisa jurar para garantir que é verdade o que ele está dizendo. É diferente. E também aqueles feitos pelos homens. Os homens também faziam juramentos, certo? Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou invasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Porque eles usavam isso de forma indiscriminada. Eles queriam dar validade à sua palavra, então eles iam lá e diziam alguma coisa em relação a eu juro pela terra, eu juro pelo céu, eu juro pelo altar, eu juro pela minha cabeça. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Uma vez que eu sou um cristão, eu não preciso mais de jurar.
a minha palavra vai bastar. Por quê? Porque eu sou uma nova vida em Cristo. Eu tenho que ter palavra. A minha palavra deve ser sim ou não. Ponto final. Eu não tenho necessidade de jurar para confirmar que o que eu estou dizendo é verdade. Ou bem é aceito o que eu digo, ou bem não é aceito. Agora, cabe também qual é a sua conduta. Porque tem gente que não tem conduta e quer que as pessoas aceitem o que ele fala. E aí não vai funcionar. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Tiago capítulo 5, versículo 12. Então nós entendemos que através de pertencermos ao reino do Senhor, nós agora não precisamos de juramento. Quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. Então o que nós falamos vem do que está dentro do nosso coração. A retidão nas palavras requer retidão no pensamento e no sentimento. Se você quer ser reto nas suas palavras, você tem que ser reto no que você pensa e no que você sente. O mesmo cuidado que temos de ter com o nosso comportamento moral, devemos ter com a emissão de nossas palavras. Paulo nos ensina que de nossa boca não pode sair palavra torpe, Efésios 4, 29, que do grego trata-se do adjetivo sapros. Fala de algo podre, palavra torpe é algo podre, ruim, sem valor, impróprio para o uso. E quantas palavras saem assim da nossa boca? Quantas coisas nós acabamos falando que não tem nenhuma serventia, não edifica em nada. Às vezes nos reunimos, começamos a contar coisas que não edificam, contar piadas que envolvem palavras torpe. E aí? Não quer dizer que eu não possa contar alguma história para alegrar, brincar, mas temos que ter cuidado com o conteúdo daquilo que estamos falando. Vamos lá, tópico 1. Não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Vamos falar sobre a lei do juramento, o propósito da lei do juramento, e não jureis nem pelo céu, nem pela terra. A lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico e o CLAF, eu vou apresentar esse dicionário aí no final do primeiro tópico para você, caso você queira adquirir. A lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o pejurador, aquele que faz um juramento falso. Por que eu falei que eu vou apresentar? Porque às vezes você precisa de um dicionário, olha a informação que ele dá para você de acordo com a lei do juramento. Olha o que ele vai definir o que era a lei do juramento. A lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Quem jurasse precisava cumprir. E decretou o castigo para o pejurador. Quem é o pejurador? É aquele que faz um juramento falso. Ele não está falando de coração sincero. Ele não vai cumprir aquilo que está jurando. E aí tem aí os textos para você. O falso juramento de uma testemunha ou a falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigiu uma oferta pelo pecado. Você lembra que Jesus, quando foi preso, apresentaram falsas testemunhas contra ele para dizer o que ele não tinha dito. Isso é totalmente contra aquilo que Deus estabeleceu. Quantos irmãos se prestam a esse papel? Falam que alguém falou que não falou, para tentar prejudicar aquela pessoa, porque inveja aquela pessoa, porque cobiça alguma coisa em relação ao que aquela pessoa tem, e aí tenta prejudicar aquela pessoa. Ou então passa para frente informações que chegou até ele que ele não vai levantar para saber se é verdadeiro. E aí propaga isso e se torna uma falsa... mas eu não sabia porque não foi pesquisar, não foi procurar, não levantou o fato. Quantas pessoas recebem até informações na internet, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, e fica repassando? Por que você não vai procurar a primeira informação para saber se aquilo é verdade? Quantas fake news tem por aí? Falsas informações, falsas notícias. E com isso uma pessoa pode ter sua vida totalmente destruída por causa de uma falsa testemunha. Mas não foi eu que comecei. Não importa, você está propagando, é pecado tanto quanto. Você compartilha isso, certo? A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. Não poderia jurar por deuses falsos. Mais uma vez, Jesus bate forte. É uma fala, tá? Uma maneira de falar. Bater forte aqui é se opor. Se opor. Jesus se opõe aos escribas e fariseus no que tange a questão do juramento. Isso porque procediam com bonitas palavras,
Todavia, em seu âmago, algo profundo, estavam envenenados por falsidade pela inverdade. Então eles não faziam de coração, eles eram hipócritas e eles não iam cumprir. Duas coisas precisam ser destacadas em relação à lei do juramento. Primeiro, a pessoa deveria ser verdadeira ao solenizar sua promessa com um juramento. Sua intenção deveria ser sincera, um juramento sincero. Segundo, ela deveria ser fiel no cumprimento do voto. Ou seja, deveria cumprir sua promessa. Porque duas coisas aconteciam. Se eu faço um voto e eu já sei que eu não vou cumprir, eu estou sendo hipócrita. Primeiro ponto. Então eu estou lesando a pessoa que eu estou fazendo ali a promessa, o juramento, duas vezes. Porque primeiro eu faço ela acreditar que aquilo que eu estou falando é real. E segundo, eu faço ela acreditar que aquilo que eu estou falando eu vou cumprir. Dois problemas encontrados. Eu crio uma falsa esperança naquela pessoa, uma falsa expectativa naquela pessoa. Isso é muito triste. Eu não tenho como fazer isso contra Deus, no sentido de criar isso, porque Deus já conhece o meu coração. E quando eu faço um voto a Ele, que Ele já sabe que eu não vou cumprir, eu não pego Deus de surpresa. Mas eu pego as pessoas de surpresa quando eu prometo uma coisa, quando eu juro uma coisa, se fosse o caso usar a palavra juramento, como eles estavam fazendo, quando não vão fazer. E em segundo lugar, ela deveria ser fiel no cumprimento, como eu disse, né? Veremos que nada disso estava acontecendo nos dias de Jesus. Eles faziam um juramento que não estavam nem aí. 2. O propósito da lei do juramento. Talvez o querido leitor possa se perguntar por que era necessária, por que é necessária uma lei de juramento? Para que isso? Entendemos que desde que o pecado entrou no mundo, a natureza humana carnal e decaída sempre pende para aquilo que não é verdadeiro. Diante disso, podemos crer que essa ordenança divina surgiu da parte de Deus como um tipo de freio para as mentiras dos homens. Não para a mentira do homem para Deus, mas do homem para o homem. Então pode ser por esse motivo? Pode. Pode ser além disso? Pode também. Não sabemos ao certo. Porém, como a revelação é progressiva, Jesus não veio abolir. Então ele não veio abolir a questão do juramento em si, mas mostrar algo. Mas aperfeiçoar e exigir dos cristãos do reino de Deus um padrão mais elevado. Porque, na verdade, o juramento que a Bíblia fala era jurando diante do próprio Deus, se comprometendo diante do próprio Deus. Agora eles, entre si, se comprometiam usando a terra, o céu, a cabeça, o altar, Jerusalém. E Jesus vai mostrar que nada disso tem valor, validade, no que eles estão fazendo. Então Jesus não veio abolir, mas aperfeiçoar e exigir dos cidadãos do reino um padrão mais elevado, já que eles tiveram um novo nascimento e por isso não precisam de juramentos, mas de uma palavra verdadeira. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Para com homem, claro, porque para Deus não tem como enganá-lo. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente, e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Então deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando o homem jurava diante de Deus, ele tinha consciência que Deus era onisciente e onipresente. Então ele não poderia, de fato nenhum, fazer um juramento diante de Deus que não fosse cumprir. Só que isso também passou a se estender para os homens. A lei do juramento serviria entre os homens no sentido assim, deles terem uma palavra um para o outro. Os juramentos das escrituras são de dois tipos, já falamos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Nos dias de Jesus Cristo, a prática de fazer promessas, votos e juramentos era algo normal. Mas os escribas e fariseus sabiam que a lei de Moisés levava isso muito a sério. Ciente disso, os líderes judeus inventaram manobras para a lei de Deus com o objetivo de não a cumprirem conforme estava estabelecido. Você já ouviu alguma vez na sua vida o termo brecha na lei? Brecha. Ou seja, existe a Constituição, existem as leis, o Código de leis penais,
Então, o advogado, para defender alguém, ele vai procurar uma brecha. Alguém querendo cometer alguma coisa também vai procurar uma brecha dentro da Constituição para ver se acha alguma coisa que ele possa usar aquilo a favor dele. O que os líderes religiosos estavam fazendo? Para que não viessem a infringir a lei de Deus, eles procuraram uma forma, tá? Brechas que não tinham, mas eles criaram essas brechas para poder se livrar. Jesus esclarece aos futuros cidadãos do reino que em hipótese alguma deveriam proceder como eles, até porque Jesus não estava falando no Sermão da Montanha apenas para gente que servia a ele. Estava ensinando também, havia uma multidão. Nós lemos isso na primeira lição, nós aprendemos sobre isso, quem estava ali com Jesus. Então havia também aqueles que ainda não tinham se decidido. E eles tinham que ter ciência que a conduta deles deveria ser essa, certo? Então ele estava ali falando para eles que em hipótese alguma deveriam proceder como eles. Como quem? Os líderes religiosos. Procurando justificar suas palavras, ou seja, bastaria que suas palavras fossem verdadeiras, visto que já tinham corações puros. Então Jesus estava ensinando o seguinte: não precisa de juramento, vocês precisam apenas ter palavras. Afinal de contas, vocês agora pertencem ao reino dos céus, ao reino de Deus. Vocês receberam um novo nascimento. Mais uma vez percebemos aqui que o ser, cidadão do reino, vem antes do fazer, ou seja, ter uma conduta de alguém que teve uma transformação. Porque primeiro você tem que ser cristão, para depois você se conduzir, se comportar como um cristão. Isso quer dizer que primeiro eu recebo a salvação e depois eu tenho a conduta de um salvo. Assim como nas lições 4 e 5, a conduta não era cometer assassinato e adultério no coração. Preste atenção. Então eles não poderiam cometer assassinato e adultério no coração. Assim como nas lições 5 e 4, ou 4 e 5, nessa parte do ensino de Jesus para os cidadãos do reino de Deus, a conduta é ter palavra. Ser, se for sim, é sim. Se for não, é não. Isso é importante. Eu confesso a vocês que eu estou tentando de todas as formas, ó, vocês estão vendo? Não precisar usar o ventilador para que não dê um pouco de eco, porque vai mudar, mas está sendo impossível. Eu vou passar a aula toda me secando, porque essa aula não é editada, não tem como editar essa aula, porque senão o tempo seria muito maior, então não vai ter jeito não. Eu vou precisar usar, já pode ter mudado aí, você vai ver que a voz mudou um pouquinho, eu vou ter que usar porque não tem jeito, tá? Vocês me perdoam. Eu confesso que eu tentei hoje, mas hoje o dia tá bem mais quente. Não tem como, eu não tenho ar-condicionado, não há esse recurso. Então, por favor, me perdoe em nome de Jesus. Entendam isso. 3. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. O estratagema... O que é estratagema? É astúcia, algo para enganar. Dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E nesse caso não precisava ser cumprido. Olha bem o que eles estão ensinando. Se vocês usarem o nome de Deus, vocês têm que cumprir o voto. Mas se vocês usarem as outras coisas que estão sendo citadas, não precisa cumprir os votos. Jesus vai dar uma lição para eles. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Mateus 23, 16 a 18. Essa tenuidade, o que é tenuidade? Fragilidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Então eles criaram votos que eram obrigatórios e votos que não eram obrigatórios. Podemos votar ainda? Podemos. Biblicamente falando, podemos. Mas precisamos saber que se vamos votar, precisamos cumprir. Ah, Senhor, eu faço a Ti um voto que se o Senhor me der uma vitória nessa causa, eu vou entregar para Ti isso aqui. Aí a vitória sai e aí eu não entrego. Então eu não cumpri o meu voto. Eu não falei que eu ia fazer? E por que eu não fiz? Agora, eu tenho que ter cuidado com o tipo de voto que eu faço. Tem pessoas que fazem votos impensados, não pensam. Tá no momento de aperto, vai lá e faz um voto que não deveria.
E aí depois tem consequências em cima disso. Por quê? Porque não deveria ter feito aquele voto. Foi um voto que ele fez, um voto tolo. Então ele não deveria ter feito aquele tipo de voto. Você não é obrigado a fazer nenhum tipo de voto. Mas entenda, se você faz, você precisa cumprir. Só que os fariseus aqui, eles estavam usando estratégias. Se você fizer um voto usando o nome de Deus, cumpra. Se não fizer, não precisa cumprir. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. E a terra era o estrado dos seus pés. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando algum desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Então, se eles estavam jurando, usando a terra, o céu, Jerusalém, tinham que cumprir. Só que Jesus está ensinando que para o cidadão do reino de Deus, do reino dos céus, ele não precisa fazer juramento, basta uma palavra. Ele precisa dizer, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, olha, eu juro por Deus que eu vou cumprir essa promessa. Ele não precisa, ele apenas faz a promessa e pronto. Eu vou cumprir, eu vou fazer, acabou. Um cristão verdadeiro e sincero que tem o coração transformado pelo Evangelho não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é verdade. Posto que na essência a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira e godo e engano. Por quê? Porque se ele tem Cristo e tem o seu Espírito, a verdade está dentro dele. Ele é transformado pela verdade de Deus. Por causa desse ensino dos escribas e fariseus, na conversação diária dos juramentos, começaram a multiplicar-se pelo céu, pela terra, por Jerusalém, e de acordo com Mateus 23, 16 e 18, ainda pelo templo e pelo altar. Então eles ampliaram. Agora eles não juram apenas por Deus, porque jurando por Deus eles tinham que cumprir. Então vamos jurar pelo céu, vamos jurar pela terra, vamos jurar pelo altar, vamos jurar pelo Jerusalém, vamos jurar pelo templo, porque só assim a gente não precisa cumprir. A gente dá um aspecto de seriedade ao trato, mas no final das contas a gente não vai fazer nada daquilo. E não tem gente que assim, usa palavras assim realmente que te convence que ele vai fazer. Ele não usa a palavra juro, mas ele usa palavras que te convencem que vai fazer. E no final ele não faz nada daquilo que ele prometeu, do que ele falou. Eu estava lendo recentemente um livro, uma história dentro de um livro, que um pastor saiu de um lugar para ir para outro lugar com a família, mas antes disso, um pastor fez promessas para ele. Na verdade, desculpe, eu quero só fazer aqui uma retificação, não era nem uma igreja. Tinha convidado ele para trabalhar numa escola. Agora, eu não sei se essa escola era evangélica, uma faculdade evangélica, ou se era escola. Mas ele recebeu uma promessa, só que a pessoa que fez era uma pessoa que deveria cumprir sua palavra. E aí o que aconteceu? Ele mudou de cidade com a família e foi. Chegando lá, as coisas começaram a não funcionar do jeito que tinha sido tratado. E ele foi questionar o diretor, né, quem estava na frente. E ele disse assim, você tem por escrito isso que você está dizendo que eu falei? Ué, mas a palavra dele não tinha validade? Então tem gente que para tentar nos fazer tomar uma atitude, eles usam de palavras lindas. Mas depois, no final das contas, eles dizem, você não tem como provar o que você está falando. Assim, sabe? Hipócritas, mentirosos, enganadores, usando de dolo. Isso traz prejuízo para a pessoa. Isso causa prejuízo na vida da pessoa que acreditou na palavra de quem disse. E Deus é contrário a isso. Agora eu não estou aqui para defender também aquele outro lado que vai ser tratado na próxima lição. Vai ver só, Deus vai fazer alguma coisa com você, Deus vai te ferir. Tem crente que acha que Deus vai matar os outros. Isso é assunto da próxima lição, não vou entrar nisso aqui não. E aí, assunto da lição de número 7. Deixa eu só ver o tema aqui para lembrar. Não retribua pelos padrões humanos. Esse é assunto da lição 7. Mas não trate as coisas com as pessoas e não cumpra. Porque é justamente isso que eles faziam aqui. Com o fim de impressionar uma pessoa, podia pronunciar um juramento desse, exagerando e fazendo enormes promessas. Se a afirmação feita era mentira, e se a promessa fora feita sem intenção de cumpri-la,
isso não era tão ruim assim, contanto que não fosse jurado em nome do Senhor. Deu para entender? Se a afirmação fosse mentira e a promessa fosse feita sem a intenção de se cumprir, isso não era tão grave. E não tem gente que faz isso, mente que vai fazer uma coisa que não vai fazer, porque ele já tem a intenção que não vai fazer. Já está no coração dele. É diferente de alguém que trata uma coisa com alguém e acontece algum imprevisto. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas tem gente que já faz isso de caso pensado. E alguém vai dizer assim, ah, pastor, não foi de caso pensado, aconteceu um imprevisto. Que imprevisto é esse que vive acontecendo e que ele vive fazendo a mesma coisa? Já é uma pessoa que não tem crédito no que diz. Já é uma pessoa sem palavra. Ainda havia aqueles que juravam pela sua cabeça, o que significava que eu perca a minha cabeça. Ou seja, que eu perca a minha vida. Quando eu era criança não fazia às vezes isso? Eu juro, se não for verdade, amanhã eu vou ficar mortinho, vou acordar mortinho. Nem vai acordar, né? É um termo interessante que a gente usa, né? Eu acordo mortinho. Você não vai acordar. O dia vai amanhecer e eu estarei mortinho. Seria isso, por exemplo? Então ele está jurando pela cabeça dele. Ou seja, que eu perca a minha vida. Se o que eu estou dizendo não for verdade ou se eu não cumprir minha promessa. Contudo, Jesus indica que ninguém pode mudar a cor intrínseca dos seus cabelos. Aqui nós não estamos falando de pintura de cabelo não, tá, irmão? Inclusive, esse texto não serve para usar para quem defende que não pode pintar cabelo, porque a Bíblia diz que não pode mudar o cabelo, a cor do cabelo. Não é disso que Jesus está tratando aqui, não. Mas tem alguma igreja que tem esse costume, e se os irmãos aceitaram congregar nesse lugar, aí vocês vão precisar aceitar a cumprir as regras do lugar. Mas esse texto não está tratando disso. Eu não posso ser mentiroso aqui. Eu tenho que ser verdadeiro. A exegese desse texto está tratando que Jesus está dizendo assim, vocês não têm controle nem sobre a cor do cabelo que vocês têm, como é que vocês vão tratar? Vocês vão fazer juramentos baseados na sua cabeça. É Deus, tão somente Ele, quem determina se um dado momento um cabelo fica branco ou preto. Eu estou falando de forma natural. Visto que esta é a realidade, o juramento pela cabeça de alguém ainda é jurar por Deus. O juramento pela cabeça de alguém é ainda jurar por Deus. Da mesma maneira, se ele jura pelo céu, está jurando por Deus. Se ele jura pela terra, está jurando por Deus. Se ele jura por Jerusalém, está jurando por Deus. Se ele jura pela sua cabeça, ele também está jurando por Deus. E é tão obrigatório como qualquer outro tipo de juramento. Então não havia aquilo que eles estavam ensinando. Juramentos obrigatórios e menos obrigatórios. Ora, se nos faltam condições de determinar o efeito das circunstâncias do tempo sobre o nosso organismo, eu não tenho como controlar o meu organismo, como firmar nossas palavras em nome de alguma coisa sobre o qual não temos controle? Se não temos controle sobre nós mesmos, cor do cabelo, vamos ter controle sobre céu, terra, Jerusalém, templo e altar? Nunca. A real solução do problema está no coração. A verdade deve reinar de forma suprema no coração. Por isso, nas conversas diárias com o nosso próximo, devemos evitar totalmente os juramentos. Pelo contrário, a pessoa deve tornar-se tão verdadeira. Aí ela tem que ter bom testemunho. Lembra? Ser sal, caráter. Ser luz, boas obras, testemunho. Ela tem que ser transformada de tal maneira, tão plenamente confiável, que suas palavras sejam acreditadas. Nessa questão dos juramentos, precisamos entender que Jesus não está sendo contra a sua prática, que era feita naquele tempo. Pois eles eram permitidos pela lei. Jurar, fazer votos a Deus. E nota-se que em muitas partes do mundo se faz uso de juramentos, principalmente em tribunais. Não é pecado. Se você vai num tribunal, eles dizem assim, jura falar a verdade, somente a verdade? Sim, é um juramento necessário. É a autoridade constituída que estabeleceu. É uma forma de você dizer que você não vai falar mentira. Eu sei que como cristão você não precisaria disso, mas ali naquele ambiente você precisa, porque você está lidando com gente que não é cristã. E eles não entendem. Então você vai ter que usar aquilo, não tem jeito. E não é pecado, tá bom? Lá, aonde é exigido. Ainda há que se dizer que em momento algum a Bíblia é contra o juramento, pois caso assim fosse, estaria sendo contra ela mesma, visto que em alguns momentos isso era feito.
E aí tem vários textos que eu não tenho como ler. Na verdade, Jesus confronta os judeus sobre a maneira como a maioria deles fazia esses juramentos, os quais eram marcados pela falsidade, hipocrisia e profanação, visando apenas impressionar e chamar a atenção dos outros, e para ratificarem suas palavras, recorriam ao santo nome, a Deus, e aos lugares que tinham relação com ele, como assim foi mencionado. Só que, quando se usava o nome de Deus com palavras falsas, já estavam cometendo profanação, ou seja, perjúrio. Está usando o nome do céu, da terra, usando Jerusalém, o altar, é perjúrio, é falso juramento, vocês não vão cumprir. Então a Bíblia não condena o juramento, o voto a Deus, falar. O próprio Deus jurou, não para poder afirmar que era verdade, e sim mostrando a sua fidelidade. Só que o cristão não tem necessidade de usar juramentos. Jesus aperfeiçoou a lei, mostrando você um novo homem. Você tem uma nova conduta, você não precisa mais jurar. Ah, eu juro, não precisa. Ah, mas no Antigo Testamento usava, mas nós não precisamos. Ah, mas os judeus usavam no Novo Testamento, no início, lá antes de Cristo, no momento que Cristo está vivendo, mas nós não precisamos. O jurar em si não vai tornar minha palavra verdade. Se for verdade, é verdade. Se for mentira, é mentira. Então Jesus está mostrando que usar o juramento para dar fortalecimento à sua palavra não é necessário. É sim, não é não. Síntese do tópico 1. O seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Eu quero deixar algumas indicações aqui para você, tá? Você está gostando do conteúdo dessa aula? Então dá o like. Não esquece, muita gente assiste e não dá o like. Dá o like para que o YouTube recomende para outras pessoas. Se inscreva no canal, você não paga nada para se inscrever. Se inscrever não é ser membro, é só se inscrever. Tá? O seja membro é outra coisa. O inscrever é você receber as notificações do canal, acompanhar o que vai acontecendo no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe na sua rede social. Agora tem até aí um ícone para que você venha compartilhar um trecho do vídeo, se você quiser também. Então não deixe de fazer, tá bom? Eu quero deixar alguma recomendação para você. Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Se você está assistindo pela TV, é só você apontar o seu celular aí no QR Code e adquirir esse livro. Para que você está aqui nessa terra? Qual o propósito? O que dirige a sua vida? Deixa eu perguntar, o que dirige a sua vida? O medo? A culpa? Os ressentimentos? O materialismo? A necessidade de aprovação dos outros? Se você é uma pessoa dirigida por isso, você nunca vai chegar ao propósito de Deus. Esse livro te esclarece muita coisa sobre isso. O link está na descrição. Você pode adquirir esse livro, eu tenho certeza que será uma ferramenta para te ajudar a entender melhor o propósito de Deus para você. Há uma outra coisa, se você é uma pessoa que quer ajudar todos, mas não tem um entendimento do propósito da sua vida, muitas vezes você está largando aquilo que Deus te chamou para fazer, para estar envolvido em outras coisas, e você perde o rumo, e você vive dando volta, e aí você se cansa, e você diz, nada acontece. Não acontece porque você está atirando para todos os lados. Deus tem pessoas certas para os lugares certos na sua obra. Se você vai contribuir com algumas pessoas em relação à obra, que tem a ver com aquilo que Deus te chamou, amém. Mas se você começar a ir para muito longe daquilo que Deus te chamou, as coisas na sua vida não vão acontecer. Eu deixo esse livro como indicação para você. Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento. Esse livro aí, esses dois comentários, né, na verdade é um comentário em 2 volumes, você pode aí entender o Novo Testamento. Você vai estudar o Novo Testamento e vai depois conferir no comentário o significado. Ajuda bastante. O link está na descrição ou o QR Code, você apontando o seu celular, a câmera do seu celular. E o Dicionário Bíblico Youclaf, lembra que eu falei? Tá aí ele. Ele vai te dar definições de vários termos. Vai ajudar bastante. Link na descrição ou o QR Code. E para aqueles que dizem assim, pastor, já veio alguém aqui deixar um comentário. Olha o comentário que deixaram. Pastor, fala só da palavra, não fala das coisas em relação assim a alguma coisa, livro, seja membro. Ei, você esqueceu de um único detalhe. Isso aqui é um canal. E em canal tem comercial. Pode ter alguma propaganda assim. Por que não pode ter? Afinal de contas, para ter um canal tem um custo. Pastor, mas o YouTube não cobra nada. Ei, eu não tô falando desse tipo de custo. O custo do tempo, o estudar, o se dedicar, o se separar só para fazer isso. Então, a gente precisa, por um outro lado, falar de algumas coisas.
e eu creio que se você é uma pessoa sensível pelo Espírito Santo, vai entender. Agora, se não entender, é porque o coração está endurecido, tá bom? 2. Nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Como deve ser o nosso falar? O sim e o não na vida de Paulo, e o que passar disso é procedência maligna. Vamos lá, como deve ser o nosso falar? Já demos as definições da lei do juramento, como ela era praticada, o não jurar nem pelo céu nem pela terra. Agora, como deve ser o falar do cristão? Agora vamos ver o que Jesus ensina. Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Você é conhecido por suas palavras. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbio 18, 21. Quantas pessoas, almas aqui são pessoas, abatidas são levantadas pela língua? Uma palavra de ânimo. Uma exortação, que exortação não é arrebentar, não é bater, não é destruir. Exortação é levantar, é animar. E quantas são afundadas no lodo da maledicência? Pessoas que difamam, caluniam, dão falso testemunho. A língua é um instrumento que Deus colocou no corpo humano para o louvor e bendizer. Precisamos usar a nossa língua para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor, para abençoar pessoas. Em nome de Jesus. Quando desviada de sua função é praga. A língua pode se tornar uma praga. Tiago trata disso com muita propriedade. Tiago 3. Uma calamidade. Jesus foi bem categórico quando afirmou pelas palavras que alguém pode ser justificado ou condenado. O que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Então nós temos que ter cuidado. Caso contrário, olha o que é descrito. Jesus está mostrando que as palavras, mesmo aquelas proferidas sem cuidado, têm importância eterna. Na Bíblia, os pecados verbais, tais como a mentira, o mexerico ou os insultos, são condenados tão severamente como o adultério e o assassinato. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Para de ser cúmplice de pessoas que ficam falando mentiras, fazendo falso testemunho de alguém, caluniando pessoas, falando mal dos outros e você emprestando seu ouvido para essa pessoa. Não compactua com isso, não. Diz para ela, irmão, vamos orar. Ou irmão, vamos orar. Aí tem gente que tem medo de dizer isso para a pessoa porque pode perder a amizade dela. É melhor perder uma amizade que está nesse nível do que perder a nossa comunhão com Deus, se for esse o caso. Se a pessoa não aceita a verdade de Deus, então deixa ela na mão do Senhor. Se ela quiser cortar a amizade com você porque você orientou ela sobre o que ela está falando não é certo, deixa ela na mão de Deus. Vai fazer o quê? Agora, você está sempre lá e ela está sempre falando no seu ouvido. Contra A, contra B, você viu isso, você viu aquilo, você viu como a irmã falou, como a irmã disse, o que a irmã disse, como a irmã veio vestida. Olha como ela cantou. Olha como ela estava, olha como ele estava. E você está sempre emprestando o teu ouvido. Pastor, mas não sou eu que estou falando, mas você está ouvindo. Seus ouvidos não foram feitos para isso. Você, olha aqui o que está dito aqui bem claro. Presta atenção aqui, ó. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro. Então, primeiro, o que parte dele. E reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós não conseguimos tomar uma posição em relação a alguém que nós gostamos. Então, porque nós gostamos, nós aceitamos que ela fale aquilo que não deveria falar. Só que isso está errado. Nós estamos colocando a nossa amizade acima da nossa comunhão com Deus. Não pode. Tem que mostrar para ele, para ela. Isso está errado. Você tem como se afastar naquele momento. Desconversar. Usa sabedoria. Pede a Deus sabedoria, desconversa, muda o assunto. Se você já sabe que não adianta falar que vai dar problema, você muda o assunto. Mas tome alguma atitude. Jesus exige honestidade o tempo todo. Não é só parte do tempo. Tem gente que pensa que devemos ter conduta cristã só dentro do templo. Vai pro trabalho, não tem conduta cristã. Tá na faculdade, não tem conduta cristã. Tá na escola, não tem conduta cristã. Tá no lazer, não tem conduta cristã. Uma vez eu ouvi alguém dizer... Na verdade, eu ouvi um pastor dizer que nós temos a nossa vida religiosa e a nossa vida social. Ué, peraí.
E aí deu a entender que na vida social o comportamento é de vida social. Como assim? O cristão só tem uma vida, vida cristã. Na vida cristã tem várias áreas. Área familiar, área social, se é assim que ele quer. A parte do emprego, a parte do lazer, que seria essa parte social que ele estava dizendo. Tudo bem, mas é a vida cristã. Tudo envolve, os nossos atos é todos para a glória de Deus. Regidos pela palavra de Deus. E aí tem gente que acha que não. Então se Jesus voltar e você estiver fora do templo, você vai para o inferno. Porque lá você não se comporta como um cristão. Você só se comporta como cristão dentro do templo? Jesus não quer cristão só dentro do templo. Jesus quer cristão o tempo todo. Guardou? Anotou? Jesus não quer cristão só dentro do templo. Jesus quer cristão o tempo todo. Não há padrão duplo para o cristão. Existem cristãos que acreditam que não devem confiar nas palavras das pessoas baseado em um texto em Jeremias. Maldito o homem que confia no outro. Eles isolam a primeira parte desse versículo, maldito o homem que confia no homem, e esquece do restante do versículo que diz, e faz da carne o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. Sabe o que esse texto significa? Sabe do que esse texto está dizendo? Esse texto não condena a nossa confiança nas palavras das pessoas, mas em colocar nossa confiança nas pessoas, ao invés de colocar em Deus. Era isso que eles estavam fazendo naquele tempo. Eles estavam confiando nas alianças militares para se livrar do que viria, cativeiro. Deus disse, maldito o homem que confia no outro. Então podemos sim confiar nas palavras das pessoas, porém nossas palavras devem ser verdadeiras. Porque para alguém confiar na sua palavra, você deve ser confiável. Caso contrário, ele não vai confiar. E não precisamos de juramento. Eu juro, irmão. Eu juro, irmã. Eu vou cumprir. Não precisa disso. É sim ou é não. 2. Sim e não na vida de Paulo. Ele colocou aqui um exemplo na vida de Paulo, porque aconteceu um episódio com Paulo que ele tinha o interesse de cumprir algo, né? Ele tinha intenção, só que ele não conseguiu cumprir. E ele vai colocar isso aqui como um exemplo para nos mostrar algo importante. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios 1, do 12 ao 24, você teria que ler para você entender isso melhor. Eu te convido a ler na NVT, nova versão transformadora, que você vai ter um entendimento assim, bem melhor talvez por causa da linguagem. Pastor, eu não tenho essa versão. Você pode procurar na internet, né? Bíblia Online, NVT. E aí você lê 2 Coríntios 1, do 12 ao 24, você vai ter... Lê na sua e depois lê nessa que eu estou mostrando, você vai ter um entendimento ali. Há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. Tem aí os textos. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Eles queriam um motivo, e porque Paulo tratou uma coisa que ele não estava podendo cumprir naquele momento, eles usaram isso para poder pegar o apóstolo e dizer que ele não era confiável. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. Então ele não tinha duas palavras. Se ele disse sim, era sim, porém houve alguma coisa que o impediu de cumprir. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha. Então aqui ele toma Deus como fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Deus que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Então Paulo não tinha uma duplicidade de comportamento. Se ele não foi, é porque não houve oportunidade, houve algo que o impediu. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria suas palavras. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Sabe quando acontece alguma coisa com você, e você diz assim, e alguém tenta mostrar que aquilo que você está falando não é real, e você diz assim, nos nossos dias é comum usar isso. Deus sabe que o que eu estou falando é real, é verdadeiro.
Então é mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. Deus sabe. Agora, se a pessoa está falando aqui, Deus sabe que eu não estou usando de mentira. Ele não está jurando, mas ele diz, Deus é minha testemunha, que eu não estou mentindo. E se mesmo assim a pessoa não acredita, não tem mais nada o que fazer. Mas você não precisa jurar, eu juro. Quando nós estávamos antes de Cristo, aí a gente dizia, eu juro. Ou quando era mais novo, criança, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro. Às vezes esse juramento como criança era feito também para fortalecer que era verdade, não era uma mentira. Mas não há necessidade de juramento entre o cristão. O cristão não precisa jurar. Nem o cristão para o não cristão, nem o cristão para o cristão. Ele é um cristão. Agora, se você precisa usar juramento, é porque realmente alguma coisa na sua vida está em descrédito. E aí tem um outro problema. Paulo disse que para sermos seus imitadores como ele foi de Cristo. Como ele era um líder sincero, honesto em suas palavras, não tendo sim ou não ao mesmo tempo, também devemos proceder de modo semelhante. Assim como ele pode acontecer de tratarmos algo e por algum motivo justificável não ser possível cumprir. Pode acontecer? Pode. Por que não? Cabe a nós esclarecer a quem é devido o motivo pelo qual não foi possível cumprir nosso trato. Imprevistos podem acontecer, porém não podemos viver de desculpas. Duas coisas aqui. Podem acontecer imprevisto? Podem. Mas você não pode ser aquela pessoa que toda vez tem uma desculpa. Porque na verdade você está tratando sabendo que você não pode cumprir. É o tempo todo isso acontecendo. Então você já faz isso de caso pensado, como os judeus faziam, os fariseus, os escribas. Agora, pode acontecer imprevistos? Pode. Eu vou contar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que sempre tento cumprir aquilo que eu trato. E uma vez aconteceu que eu fui convidado para pregar numa igreja. E sou eu e minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Muito bem. E aí o que acontece? Eu fui convidado para pregar e na véspera da data que estava marcada para eu pregar, minha esposa passou mal. E aí ela não estava nada bem, sou eu e ela. As nossas famílias moram distantes. Para quem é do Rio de Janeiro, eu moro na capital, nós moramos na capital, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela vem da região dos Lagos, a família dela está na região dos Lagos. E a minha família está na Baixada Fluminense, para quem conhece o Rio de Janeiro, região de Duque de Caxias. E aí, não tinha como recorrer, com quem eu ia deixar. E eu liguei para a pessoa que me convidou e disse, olha, eu não vou poder ir, minha esposa não está nada bem e eu não posso deixar ela sozinha. E aí a pessoa ficou chateada. Ah, você não tem com quem deixar? Não tenho com quem deixar. E aí a pessoa, não, mas você... Poxa, você tratou, eu tratei, mas acontece que aconteceu um imprevisto. Eu não tenho com quem deixar minha esposa. Eu não posso abandonar minha esposa aqui para ir fazer a obra do Senhor e ela. Porque a primeira obra do Senhor é a nossa família. Entenda isso. Primeiro vem Deus, depois vem a família. Você realiza a obra de Deus na sua família. E depois vem o templo, a igreja em si. Eu digo igreja no sentido de lá, o templo, que nós somos a igreja. E aí, por causa disso, a pessoa, pelo jeito, não ficou muito satisfeita e nunca mais houve convite. Ela não remarcou, ela não gostou. Mas isso foi imprevisto. E o meu coração ficou em paz, porque eu não fiz nada de errado. Pode acontecer uma coisa como essa? Pode acontecer. Então, nós temos que entender que imprevistos acontecem. Só que você precisa ligar e dar a justificativa. Tem gente que nem liga. Tá nem aí, ó. Isso é falta de compromisso, de responsabilidade, tá? É triste dizer, mas muitos homens e mulheres que se dizem servos de Deus, obreiros, obreiras, mas faltam com a verdade. Com isso comprometem a sua vida, a obra que realizam e a mensagem que pregam. Fujamos de tal procedimento. 3. O que passa disso é procedência maligna. O que passar disso é procedência maligna. Dando uma olhada aqui para ver se tem alguma anotação a mais aqui para falar. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e a sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Com todo mundo. Ah não, olha, com a minha mãe, com meu pai,
com o meu pastor. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou tratar, porque essas pessoas são muito especiais para mim. Minha esposa, meu marido, meu filho. Ah, mas tem fulano, você sabe. Não. Em todos os relacionamentos. Em todos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções. Ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Você entendeu aqui? Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Com pessoas e com aquilo que estamos falando. Cuidado com o que você repassa que chegou até você. Senão você se torna uma falsa testemunha. Você estará divulgando coisas que não são verdade. E o cristão não pode fazer isso. Então levante aquilo que chegou até você e depois analise se vale a pena passar para frente. Eu já vi gente. A gente vê muita coisa na vida cristã, né? Eu fico pensando, imaginando, a gente vê muita coisa. Eu já vi gente na minha vida cristã, pela bondade de Deus, estou engatinhando no evangelho. A gente fala que está engatinhando, é verdade, porque evangelho não é NSS. Eu tenho tanto tempo. Pela bondade de Deus, eu estou na presença de Deus há mais de 30 anos. Tem gente que tem 50, 40. Eu estou há mais de 30 anos pela bondade de Deus. 33, 34. Durante esse período da minha vida, eu já vi gente que, para contar sobre a vida de alguém, ele usa um artifício dizendo: irmãos, eu estou sabendo que fulano, vou usar um termo aqui, caiu em pecado, mas vamos orar por ele. Na verdade, a intenção não é orar. A intenção é contar que fulano caiu em adultério e usa a oração como um subterfúgio para divulgar a queda do irmão ou a queda da irmã. Coisa horrível, irmãos. Como se Deus não soubesse a intenção do seu coração e do meu coração. Como se nós estivéssemos assim, numa situação que estamos protegidos, porque a outra pessoa que está lá, ou as outras pessoas não sabem, mas Deus sabe. Existem como se fossem câmeras nos vigiando o dia todo. Só que agora essas câmeras não são câmeras. São os olhos de Deus que conhecem a intenção do meu coração. E eu tô lá, mostrando uma piedade falsa. Irmãos, eu tô aqui para contar para vocês uma coisa. Olha, irmãos, tô tão arrasado, tô tão triste, irmãos. Tô sabendo aí que fulano caiu em adultério. Tô sabendo aí que a irmã fulana levou uma surra do marido, irmãos. Irmãos, vamos orar pela irmã. Tadinha da irmã. Queria contar que a irmã apanhou do marido. Ele tá com o coração cheio de mágoa, tristeza, rancor. E aí viu aquilo como uma oportunidade, dizendo assim: bem feito, não sabia? Deus, de alguma maneira, Deus tinha que trazer o juízo. Cuidado com isso, irmãos. Não deixa seu coração ser perverso. Você é um cristão, uma cristã. Todos nós estamos sujeitos ao nosso coração agir dessa forma. Vamos pedir a Deus força, graça, que Ele nos sustente. Mateus 5,37 diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. A ideia desse versículo deixa transparecer que em nenhuma circunstância jamais devemos mentir, nem usarmos de duplicidade em nossas posições, mas assumir a responsabilidade da nossa palavra no tocante a todas as áreas de nossa vida. Não tem esse negócio de mentir ou ter palavra dupla. Uma hora é sim, outra hora é não. Quando o crente deseja afirmar algo, que simplesmente diga sim. E quando deseja negar algo, que simplesmente diga não. Tem que aprender a dizer sim e não. Pastor, mas e se eu disser não? Ele vai ficar triste, então é melhor dizer sim. E aí depois ele esquece. Não, tá errado, isso é mentira, não faz isso. Diga sim ou não. Eu não sei dizer não pra ninguém. É por isso que a tua vida tá toda enrolada. É por isso que a tua vida tá toda enrolada, porque você trata um monte de coisa que não pode cumprir. Pegue pra fazer só aquilo que você tá na sua condição. Eu uso um texto que é muito importante, que ele não tá tratando disso especificamente, mas existe um princípio ali. Tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Ali tá falando de um ambiente de casa, de família, de trabalho, mas o princípio, fazer de acordo com as suas forças. Veio até a você, dá pra fazer?
Então é assim, não dá pra fazer? Diga que não é possível fazer. Ou pelo menos agora não dá pra fazer. Mas é muito amigo, mas é muita amiga, mas eu não posso decepcionar ele ou ela. Ei, se não dá, não trate que vai fazer, porque você não vai fazer e você vai decepcionar mais ainda. Você vai ser tido como um mentiroso, uma mentirosa, um enganador, um conversa fiada, numa linguagem carioca. Tá bom? Qualquer coisa que seja mais forte que isso é de origem maligna. Certas pessoas têm uma reputação tão duvidosa que mentem para afirmar que estão dizendo a verdade. E até acreditam na mentira que eles mentem. Suas conversas estão cheias de juramento para dar crédito às suas palavras. Jesus disse que essa conduta de juramentos falsos é oriunda do maligno, o criador de falsidade. Olha, pastor, eu tô assistindo essa aula com o senhor e eu tô pensando em fulano. Ei, pensa em você. E fulano, você ora. Você ora. Não use essa lição para atacar pessoas. Use essa lição para corrigir você mesmo. Vigiar. Você cuidar da sua vida com Deus. E se você puder, em alguma oportunidade, dar um conselho de acordo com uma situação que seja favorável, que você tenha uma oportunidade de fato, você mostre para a pessoa, biblicamente falando. Mas não faça isso com ar de acusação, como se você fosse melhor. Eu não faço, mas aí ela faz. Isso também é desagradável a Deus, tá? Nós somos irmãos. Chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Se tem alguém cometendo coisas que não deveria, você deve orar por ela e aconselhá-la se for possível. Se não, ore. Síntese do tópico 2. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Está gostando do conteúdo dessa aula? Já deu like? Então agora é a hora de dar o like. Compartilha na sua rede social. Não deixe de compartilhar no seu Facebook, no status do seu WhatsApp. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário. De que lugar do Brasil você está assistindo? O que você está achando dessa aula? Não esqueça disso, isso é importante também. Eu quero deixar para você aqui mais uma observação aí, ó. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Então, você pode ser aluno do curso livre da Faculdade Vitória em Cristo, de Teologia. E eu tô deixando o link na descrição, você vai ampliar o seu conhecimento. Por que eu indico esse curso? Porque é um curso confiável, que eu também sou aluno pela bondade de Deus, e eu sei que é um bom curso. Hoje tem tanta coisa sendo oferecida na internet, e tem muita coisa que não tem nenhum valor, tem coisas que realmente o ensino não é algo sério. Então eu tô oferecendo para você, não tô dizendo que é o único curso sério, mas é um curso sério que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Você não precisa estar aqui no Rio de Janeiro para poder assistir a aula presencial, porque a aula presencial é a mesma aula que é colocada na plataforma. Então você tem acesso e você pode fazer o seu curso livre de teologia. O link tá na descrição. Se inscreva no módulo grátis. Se você gostar, depois você pode se matricular e ser aluno, tá bom? Honestidade com as nossas palavras. Então vamos lá para o último tópico dessa lição. A palavra honestidade. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Dando testemunho. Então esse é um tópico bem interessante, tá? Que eu quero contar até um testemunho, uma ilustração aqui no meio de um deles. Vamos lá. A palavra de honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto. Então o que é honestidade? Alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo rachar, ou achar. Reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto. Aquele que tem um viver reto. Honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. O salvo em Cristo sabe que tudo em sua vida como cristão precisa ser feito com honestidade e honra. Tudo.
1 Coríntios 10, 31. Quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, é para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, tá ótimo. Vai ser honesto, vai ser honroso. Na definição que se faz desse adjetivo, expressa que uma vida honesta exclui o dolo. Quem é honesto não pode ter dolo. A mentira e o engano, tanto nos atos praticáveis do dia a dia, como no caráter pessoal. Então, não pode ter dolo, engano e mentira como intenção do meu coração e como as coisas que eu faço. Porque se eu sou cheio de dolo, cheio de engano, cheio de mentira, isso vai refletir nas minhas obras. E no dia a dia tá falando em tudo. No trabalho, na faculdade, na escola, para quem é um jovem ainda, no lazer. Não pode ter dolo, não pode ter engano, não pode ter mentira. Senão você está indo contra aquilo que você deve viver. Afinal de contas, você é um servo de Deus. Então por que você deve ter honestidade? Porque você é um servo de Deus. Você não deve ter honestidade para ser servo. Você tem honestidade porque é servo. Você não pode ter dolo, engano e mentira porque é servo. Entendeu agora? Primeiro é quem você é, para depois o que você faz. Você é um cristão, um servo de Deus, um filho de Deus. Você recebeu salvação. Então agora você se comporta como um salvo. E um salvo não vive com dolo, não vive com mentira, não vive com engano. Ah, pastor, mas é tão difícil. Então cultiva um relacionamento com Deus em oração. Leia a palavra. Tenha o seu devocional diário, você e Deus. Vá para os cultos. Receba lá, tenha comunhão com os irmãos. Receba a palavra de Deus lá por meio da pregação do evangelho. Seja edificado. Cultive relacionamento. Deus vai mortificar isso na sua vida. Busque a Deus. Talvez o leitor pergunte, a palavra honestidade cabe no ensino de Cristo em Mateus 5, 33 a 37? Sim, cabe. Ele fez isso para mostrar que na vida pessoal envolvendo o caráter, a exigência é total. Tudo. Quando proibiu o uso de juramentos fazendo destaque das palavras sim e não, queria dizer que o sim deveria ser realmente sim e o não realmente não, sem qualquer resquício de mentira ou hipocrisia. Se você diz sim pensando em dizer não, e se você diz não pensando em dizer sim, então você tem duplicidade. Você está agindo de engano. E isso não é agradável a Deus. E geralmente as pessoas fazem isso para receber algum tipo de benefício, para se livrar de algum tipo de punição. Mas Deus não se agrada disso. É por meio da aliança firmada com Deus que somos incentivados a ter um viver honesto. Nós temos uma aliança com Deus. Nós somos servos dele. Então nós não podemos ter um viver com dolo, com mentira, com engano. Ela não é produto de um mero esforço nosso. Não adianta você decidir um dia, a partir de hoje eu não vou ter mais dolo. A partir de hoje eu não vou ter mais engano. A partir de hoje eu não vou falar mais mentira. Até porque se alguém conseguisse fazer isso, sem ser cristão, ele continuaria culpado diante do tribunal de Deus. Da mesma maneira. Porque a questão é, o pecado é consequência de quem a pessoa é. Então, a pessoa está condenada ao inferno porque ela é culpada diante do tribunal de Deus. Recentemente foi colocado aqui, e eu vou até deixar, eu estou falando isso, eu vou até mudar a tela aqui, só um minuto para mostrar para você aqui algo interessante. Deixa eu ver se aparece sim. Vai aparecer aqui para você. Recentemente eu coloquei aqui no canal um vídeo que está dentro do Teologia e a Vida Cristã, ó. Panorama do estudo da doutrina da salvação. Ó. Eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui, ó. E nesse vídeo eu explico por que precisamos de salvação. E você vai aprender para poder ensinar para as pessoas que tem gente que diz assim, pastor, ô irmão, ô irmã, eu não entendo por que eu vou pro inferno, o mesmo inferno que um pedófilo, um estuprador. Vai! Se eu sou uma pessoa comparada com ele, boa, mas no tribunal de Deus é culpado. E eu explico isso de uma forma panorâmica, mas eu explico com alguns detalhes. Então, nós precisamos entender aqui que não é um esforço nosso,
mas brota de um coração transformado, uma nova natureza que nós recebemos. Então, uma vez que eu aceito Jesus, eu deixo de ser culpado no tribunal dele, no tribunal de Deus. E agora eu sou filho de Deus. E agora eu tenho um coração transformado porque eu recebi vida espiritual da nova natureza que foi implantada no nosso interior. Jesus jamais vai ensinar uma coisa que não pode ser cumprida, a não ser por meio de se participar do seu reino. E como é que eu participo do reino de Deus? Através de aceitar Jesus. De ter o perdão dos meus pecados, de me arrepender dos meus pecados. Então eu preciso primeiro aceitar Jesus. Ao aceitar Jesus, eu recebi salvação. E agora, uma vez salvo, eu tenho uma conduta diferente. Então a minha conduta não é para ser salvo, a minha conduta é porque eu sou salvo. Pastor, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor diz que a conduta não é para ser salvo, mas a conduta é porque é salvo. Biblicamente o senhor está dizendo que é assim. É assim. Tá bom. Mas se a pessoa não tem conduta, então ela nunca aceitou Jesus, de verdade. Ela levantou a mão, ela vai para o templo, ela pratica a vida cristã, mas ela não teve um novo nascimento, porque não tem transformação de vida. Então, na verdade, ela não é salva. E quem vai determinar isso não sou eu, não. É Deus. Só que isso é um sinal para a pessoa. Se não tem transformação de vida, não houve salvação. Ô, pastor, e no caso... então é porque a pessoa não recebeu salvação? Sim. Agora, e no caso da pessoa que teve transformação, foi verificado transformação, mas com o passar do tempo aquilo vai regredindo? Aí ela está se apostatando da fé. Ela está abrindo mão da sua fé. E se ela abre mão da fé, ela vai abrir mão da salvação automaticamente. Por quê? Porque nós recebemos a salvação veio através da graça por meio do quê? Da fé. Gálatas 2, 8 e 9. Desculpa, Efésios 2, 8 e 9. Então, se a pessoa começa a abrir mão da fé, ela está abrindo mão da sua salvação. Porque nós recebemos através da graça, por meio da fé, a salvação. Se eu paro de crer na obra de Cristo Jesus, eu estou abrindo mão da minha salvação. E aí é um caso da pessoa abrir mão da salvação, não Deus tomar a salvação dele. É diferente isso. Ele deixou de crer. Hebreus vai falar. E eu posso dizer aqui, não preparei esse versículo, mas me veio aqui que o Espírito Santo nos faz recordar, nesse caso. Eu posso ler aqui para vocês em Hebreus. Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, falando para aqueles judeus que estavam querendo voltar para o judaísmo por causa das perseguições, ele diz, versículo 37, 10, 37, porque ainda por um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Pela fé em Cristo. Ele precisa continuar confiando. O viver aqui é ter sua vida espiritual. Antes de Cristo ele estava morto espiritualmente. O justo viverá da fé. E se ele recuar, o que é recuar? É abrir mão da sua fé. A minha alma não tem prazer nele. Se ele abre mão da fé, ele está a recuar é abrir mão da fé. É voltar novamente para trás. É voltar ao mundo, vamos dizer. Se está voltando, é claro que é atrás. Ou para trás. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Então está falando de alguém que estava no meio, mas se retirou. E por que ele se retirou? Porque ele recuou da fé. Ele deixou de crer. Mas daqueles que creem, ou seja, continuam a crer, para a conservação da alma, ou seja, vão crendo até o final. Então não abra mão. Não abra mão. Assim, ela passa a fazer parte do nosso íntimo. Salmo 51, 6. E por meio dela amamos os nossos irmãos e não desejamos qualquer mal. Então nós temos uma aliança com Deus. Uma vida transformada por causa disso. E através disso, nós amamos os nossos irmãos e não desejamos qualquer mal para os nossos irmãos. Então não temos duplicidade de palavra. Não temos dolo, engano e mentira. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É possível? Então vamos lá. Na vida daquele que o evangelho já entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, o evangelho, mas também prevenir. Então,
Deus muda em Cristo a nossa posição diante do seu tribunal, somos perdoados, mas também através da sua palavra, nós não somos mais culpados no tribunal de Deus, aqueles que estão em Cristo, mas também através da sua palavra, ele previne que tenhamos atitudes que são desagradáveis. Não há como negar que nesse mundo, muitos já adotaram a mentira como um hábito. Tá? Eu, quando era jovem, eu aceitei Cristo 15 para 16 anos, mais ou menos. Antes dessa idade, eu era extremamente, quando criança, principalmente quando criança, eu era extremamente mentiroso. Mas muito mentiroso. De mentir ao ponto de saber que o que eu estava falando era mentira, e os meus irmãos às vezes apanhavam junto comigo, porque a minha mãe não tinha como saber. Nós não servíamos a Deus e tudo. E aí, apanhava todo mundo. E eu não falava a verdade. Vai apanhar todo mundo. Eu não era fácil. Quando criança. Não é justificável porque era criança, mas eu só estou mostrando. Agora imagina eu trazer isso para minha vida adulta. Sendo mentiroso. Agora imagine um pastor mentiroso. É com lágrimas, é com tristeza, é com dor que eu falo. Existem pastores que são mentirosos. Mentem. Falam mentira. Isso não é agradável. Eu não estou falando da mentira, até porque mesmo assim não é correto. Mas eu estou falando daqueles que vivem na prática da mentira. Ah, pastor, mas aí não é bem um pastor. Bom, irmãos, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas eu estou dizendo da posição que ele tem. Eu não posso ser um pastor mentiroso, nem um cristão mentiroso, um servo mentiroso, tá? Então, já tem o hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, mas para o cristão não pode ser normal. Com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante que é o respeito à verdade. Quando eu era criança, a minha mãe contava uma história para nós, para nos ensinar a não mentir, que é aquelas histórias antigas, né, meio lenda. E ela contava a história de uma família que ia sempre acampar. E aí eles chegavam no lugar, eles acampavam. E aí uma das crianças saía para longe. Minha mãe contava isso, que tinha um filho que gostava muito de mentir, que era o Mário Luna. Eu falo isso com tristeza, mas é uma verdade. Eu mentia mesmo, eu era criança e mentia mesmo. E ela contava isso para tentar amenizar aquilo. E aí a família ia acampar. E a criança se destacava, ia para um lugar longe, começava a gritar: a cobra tá me comendo, a cobra tá me comendo, a cobra tá me comendo. E aí a família saia correndo e chegava lá, era mentira, e a criança começava a rir. Muito bem. E aí o tempo foi passando e aquele acampamento era feito, mas de tanta aquela criança mentir com aquilo, chegou um dia que ela tá gritando de lá: a cobra tá me comendo, a cobra tá me comendo, a cobra tá me comendo. E a família não deu atenção. E aí ela parou de gritar e eles acharam estranho. Passou um tempo e foram ver. E quando chegaram lá, de fato, a cobra estava acabando de engolir aquela criança. É claro que isso aqui é uma história. Mas qual era o motivo da minha mãe contar aquilo? É que, qual era a moral dessa história? A pessoa que mente, ela vai chegar a um ponto que ninguém mais vai acreditar no que ela fala. Ainda que seja verdade. E é aqui que está o grande problema. Se você é uma pessoa cristã que você não deixa Deus transformar o seu caráter, você vai ser tão tratante, que é o termo usado aqui, tão tratante, que chega uma hora que você vai estar falando a verdade e ninguém vai acreditar. Acredito. Não tem conduta, não tem moral, mas é verdade, mas não vai acreditar. Porque você criou essa imagem em você mesmo e as pessoas não acreditam mais em você. Eles olham pra você e te vê como um mentiroso. Agora imagine isso dentro de uma casa, onde a mulher não acredita mais no marido e tem ele como um mentiroso. O marido não acredita mais na mulher, tem ela como uma mentirosa. Os pais não acreditam mais nos filhos porque tem eles como mentirosos. Os filhos não acreditam mais nos pais porque tem eles como mentirosos.
O pai e a mãe têm que ter muito cuidado em relação ao seu procedimento com os filhos. Sabe por quê? Porque às vezes nós, na posição de pais, nós fazemos o seguinte: nós tratamos as coisas e amenizamos e não cumprimos e achamos, saí livre, eu sou pai. Só que na cabeça do filho está sendo formado uma imagem de um pai tratante, um pai mentiroso, um pai que não cumpre o que diz. E o pai acha justificado o que ele está fazendo. É justificado. Ele nem justifica para o filho. Ou então ele justifica e vive naquela... Às vezes tem filmes que contam essas histórias, né? O pai que trata com o filho, que vai lá ver ele jogar o jogo de futebol, ou vai estar na formatura do filho e nunca está nos eventos que o filho pede. Retrata essa história. Tem pai na vida real que faz a mesma coisa. E a maior tristeza é pais cristãos, mães cristãs. Cuidado. Esse não é um procedimento seu. Seu filho tem que ter uma boa imagem sua. Ele tem que confiar no que você fala. Mas isso não acontece só entre pai e filho, não. Acontece entre marido e esposa. Marido que trata que vai fazer algumas coisas para a esposa e nunca que faz. Ou esposas que tratam que vão fazer algumas coisas para os maridos que nunca fazem. Tá na hora de acertar isso. Tá na hora de consertar isso. Eu sei que a lição da família foi a passada, mas tá na hora de consertar isso. Até porque a lição não falou sobre isso que eu tô tratando aqui. Cuidado. A sua palavra tem que ser palavra em casa, na rua, onde quer que seja. Tá? Então entenda. É normal para aqueles que não vivem as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e o valor importante, que é o respeito pela verdade. Existem muitos crentes e alguns teólogos que defendem que dizer pequenas mentiras, que eles chamam de mentiras piedosas. O pastor Osiel Gomes, que é o comentarista, até coloca isso aqui no livro dele, para o bem da família ou em outras áreas que visam suprir alguma necessidade, é aceitável, né? Que visam suprir alguma necessidade, é aceitável você falar mentira. Porém, à luz da ética rigorosa, seguindo a verdade da Bíblia, nada disso tem fundamento. A leitura de Salmos 15, do 1 ao 5, alerta sobre esse posicionamento. O cristão não pode viver falando mentira. O cristão não pode falar mentira. O cristão tem que sempre ter a verdade. Não adianta você querer usar mentira para poder se livrar de determinada coisa, para poder beneficiar determinada coisa. Você tem que falar a verdade. Vamos pro campo do matrimônio. Sou casado com a minha menina princesa, minha esposa. Tem alguém que é casado e o marido ou a esposa, os dois cristãos, cometeu um ato e traiu a esposa. Traiu mesmo. Caiu em pecado. E aí ele confessa seu pecado diante da sua liderança, mas não quer falar com a esposa, porque sabe que se falar com ela o casamento pode terminar. Mas ele pecou contra Deus e contra quem também? Contra a esposa. Então ele tem que confessar para a esposa. Ah, pastor, mas se ele confessar, o casamento dele vai acabar. E se ele mentir, ele vai viver uma mentira, porque ele pecou contra a esposa e não pediu perdão a ela. Ou ela pecou contra o marido e não pediu perdão a ele. Se o casamento acabar, é consequência do pecado. Eu vou ter que assumir a minha responsabilidade. Poxa, pastor, mas essa é uma medida drástica. Ué, você quer viver com uma mentira o resto da sua vida? Porque é uma mentira. Você caiu e mentiu. Ocultou. Tá ocultando. Não, pastor, não é mentira porque eu não contei. Você está omitindo uma verdade fundamental. Porque você fez uma aliança com a pessoa. Deus não ficou enganado porque ele vê tudo. E a sua esposa, o seu marido, vai ficar enganado? É um engano, é um dolo. Então, isso é muito sério. É muito sério. Tá bom que você tem que entrar em oração, pedir a Deus que prepare todo o cenário. Mas a confissão é necessária. Ah, pastor, a minha liderança diz que não é necessário. Então é com você e com a sua liderança. Eu não sei como é que você vai conseguir levar na sua cabeça isso. Sabe por quê? Porque o inimigo vira e mexe vai usar isso contra você. Ah, você pecou contra ela e você nunca falou. Ah, você pecou contra ele e nunca falou. Tô falando de um casal cristão, tá? Dois cristãos. Marido e esposa. Se o cenário é outro, aí você pula essa parte, porque eu não tenho tempo para conversar sobre isso entre um marido cristão e uma mulher não cristã, ou uma mulher cristã e um marido não cristão. Isso aí é um outro cenário. Mas sobre o cenário de dois cristãos, nós temos que ter muito cuidado, até com isso. Tá? Leitura de Salmo 15. Aí eu deixo aí para você, ó. Os Pão das Escrituras tem aí, ó. O Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
Assista isso, vai dar fundamento para a tua aula. Você que é professor, você que é aluno, assista. O verdadeiro discípulo de Cristo que faz parte do seu reino é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter, e jamais usa meias verdades através das quais grandes mentiras têm sido ditas. Meias verdades, grande mentira. Meias verdades, grande mentira. Olha que coisa terrível. Sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência. E os que vivem nele são honestos em tudo. E seu falar é sim, sim, não, não. Em relação à duplicidade de palavras, a chamada posição de neutralidade, nem contra nem a favor, sempre foi condenada pelas escrituras. É de procedência maligna, pois revela muitas vezes ausência de caráter, falta de compromisso. Quando fala de ausência de caráter, ele está falando de um mau caráter, porque caráter todos têm, ou é bom ou é mau. E mero oportunismo. Apocalipse 3,16 diz, assim porque és morno e nem é frio e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que é isso aqui? É o famoso em cima do muro ou a política da boa vizinhança, que é agradar a tudo e a todos. Não toma partido. Então é aquela pessoa que está ali no lugar, alguém está falando mal, ele está ouvindo, aí está em outro lugar, está falando mal, está ouvindo, a política da boa vizinhança. Eu tomo partido. Não estou falando nada, pastor, não estou errado. Está errado sim. Está ouvindo, está sendo ouvinte, está compactuando com aquilo. Certo? Temos de assumir nossos erros e acertos, encará-los de frente, com a responsabilidade de quem tem. Sobretudo, temos que assumir nossos erros. Serve até para o que eu falei de família. Eu dei o exemplo aí do marido e da esposa, de omitir uma situação que precisa ser confessado. Temos que assumir nossos erros e acertos e encará-los de frente com a responsabilidade de quem tem, sobretudo, compromisso com a verdade diante de Deus. Em questões de fé, por exemplo, não há meio termo. Ou estamos do lado da verdade ou contra ela. Ou estamos do lado da verdade ou contra ela. Não podemos viver uma vida dupla. Horas de um lado, horas de outro. O tempo todo. Se posiciona. Tome um lado. Sabe por que as pessoas não querem tomar um lado? Porque quando você toma um lado, você vai ter pessoas que vão ir contra você. Não importa. Você tem que se posicionar. Neemias estava lá. Tranquilo. Vamos usar esse termo em relação ao que veio depois, como copeiro do rei. No momento que ele se sente chamado por Deus para reconstruir muros, ele se prepara, Deus o prepara e ele se prepara em Deus para enfrentar o que viria. E ele teve que se posicionar. E aí veio a oposição, mas tem que se posicionar. Você que fica em cima do muro, você não quer se posicionar porque você não quer enfrentar a oposição. Se prepare, a vida cristã é enfrentar a oposição, principalmente do mundo. 3. Dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade, caráter e é honrada. Digna. Lembra que eu falei no início da aula de retidão, de honestidade, de verdade? O tempo todo está sendo falado a mesma coisa. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter. É honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem, cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Aí você faz uma coisa errada, alguém te pergunta e você nega. Não fiz. E aí? Imagina, marido cristão chega em casa depois de ter cometido algo que não deveria ter cometido. A esposa encontra vestígios na roupa dele disso. E ele nega. E continua negando. Ou a esposa também é pega numa situação que não é clara, mas que dá a entender isso também, e ela nega. E aí a gente vai lá para Provérbios. Vamos lá, Provérbios. Não estava pretendendo falar sobre isso aqui. Tá acabando falando um pouquinho sobre caindo na família, não tem jeito. E aí Provérbios aqui, 28:13 diz assim, o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Dependendo de contra quem você tenha pecado, você vai precisar, se você pecou contra a pessoa, você precisa pedir perdão para a pessoa. Não é só para Deus, não. Porque aí seria muito simples. Fazer um monte de coisa contra um monte de gente e pedir. Você não lembra que no Antigo Testamento tinha a lei
da reparação, se alguém desse algum prejuízo a alguém, não bastava pedir perdão só para Deus oferecer sacrifício, não. Tinha que restituir aquilo que tinha danificado, dado prejuízo. E aí no Novo Testamento a gente quer só pedir perdão para Deus. Vou lá, falo um monte de besteira com a pessoa, ofendo pessoas na igreja, maltrato. Ah, Senhor, eu tô aqui para te pedir perdão. E não vai lá pedir perdão para a pessoa. Ah, irmão, nós vamos passar já na lição do perdão. Sabe qual é ela? Lição do perdão, tá aqui. Vamos ver se tem a lição do perdão? Tem a lição... nós estamos falando sobre perdão em si. Não há uma lição nessa revista especificamente para o perdão, nesse caso. Não há especificamente. Ah, tem sendo verdadeiros. Tá. Nós não temos uma lição específica. Depois eu tenho que dar uma olhada mais a fundo. Nesse caso que eu não li todas as lições ainda. Mas nós precisamos pedir perdão sim. Tá? Vamos lá. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Sim ou não? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Porque nós não temos necessidade de dizer eu juro. Ou o tempo todo. Deus sabe que as pessoas não vão ficar duvidando de você o tempo todo porque você tem conduta. Agora, se você não tem conduta, como é que elas vão acreditar em você? Você vai ter que recuperar essa conduta. Vai levar um tempo. A confiança não volta do dia para a noite. Então não é uma questão das pessoas não perdoar, é preciso que a confiança volte. E você vai ter que demonstrar isso com atitude. Síntese do tópico 3. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Você gostou do conteúdo dessa aula? Comente. Diga de que lugar do Brasil você está assistindo. Dê um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E comente. E também compartilhe na sua rede social. Não deixe de compartilhar. Deixa eu te deixar mais um aviso aqui. Nesse caso. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Você sendo membro, você está aí semeando no meu Ministério de Ensino. Caso você não queira baixar em todas as aulas, ir lá no site, tá? Ou no Expondo as Escrituras, ir lá no site, baixar, você pode ser membro e ter tudo num único lugar. Tá? Sendo membro, clicando aqui no link na descrição, ou sendo membro, clicando aí no botão do próprio YouTube, só que nesse caso, você vai baixar tudo pela aba Comunidade. Se você clicar no link, você vai ser levado para um lugar onde você vai ter lá uma plataforma onde você vai baixar tudo. Eu coloquei o Seja Membro aqui no link, porque aqui permite você pagar além de cartão com Pix ou boleto. E lá no YouTube, no Seja Membro aqui no YouTube, você só pode pagar com cartão. Vocês verificaram como é que mudou? Eu não precisei ficar me secando o tempo todo durante a aula mais? Por causa do vento. Mas aí tem a questão de, às vezes, a voz ter lá no fundo, às vezes, algum ruído. Mas foi necessário, tá bom? Conclusão. Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo e, em especial, em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Nós não precisamos de juramento. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Pastor, por que sim, sim, não, não? Apenas para dar força àquilo que estava sendo falado, repetindo o sim e o não aqui. Mas é só por isso, tá? Não é porque tem alguma coisa por trás do sim, sim, não, não, tá? É sim ou não. As palavras revelam o que pensamos e sentimos, e, portanto, elas revelam o que somos. Se a nossa mente estiver permeada com os valores do reino, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas palavras expressarão os valores do reino. Então, nós vamos falar o que nós pensamos e o que nós sentimos. Eu quero parabenizar você e dar glórias a Deus por você que ficou até agora. Quem desistiu,
no meio do caminho. Tem gente que assiste 5 minutinhos e vai embora, mas se você ficou até agora, Deus seja louvado. Se você quiser deixar aí no final, pastor, eu fiquei até agora, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, mas a vida de todos também. Não é porque alguém não viu tudo que a bênção de Deus não vai estar sobre a vida dele. Mas a você, Deus seja louvado porque você aprendeu o conteúdo completo nesse estudo em nome de Jesus. Vamos espiar qual vai ser a próxima lição? Lição de número 7, que vai ser ministrada no dia 15 de maio de 2022, falando sobre não retribua pelos padrões humanos. Cuidado com isso. Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma EBD comentada online. Deus, não deixa que nós venhamos usar de mentira. Não deixa que nós venhamos usar de dolo, de engano. Que a nossa palavra seja sim ou seja não. Que não venhamos falar sim quando queremos falar não. Que não venhamos falar não quando queremos falar sim. Que podemos, Senhor, ser pessoas verdadeiras. Que possamos ser pessoas verdadeiras. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Abençoa os professores. Abençoa os alunos da EBD comentada online, em suas igrejas, em seus estados, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre todos eles e que a cada dia venhamos crescer na graça e no teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Eu tô deixando para você aqui sugestão de vídeos. Não deixe de assistir e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E até a próxima aula da EBD comentada online. Eu conto com suas orações para eu e para minha menina princesa, em nome de Jesus.